Todo mundo fala sobre liberdade como se fosse o prêmio máximo da vida, um ideal quase sagrado. Querem decidir por si mesmos, seguir seus sonhos, viajar o mundo, criar suas próprias regras. Mas o que poucos admitem é que a liberdade real não é gratuita, nem leve. Ela exige uma troca, e essa troca se chama responsabilidade. A verdade é que liberdade sem responsabilidade é só ilusão. É como querer dirigir um carro de corrida sem aprender as regras básicas sobre direção. Muitos querem o volante, mas poucos estão dispostos a encarar o peso de cada escolha, o custo de cada erro e a disciplina necessária para manter o controle. Liberdade não é fazer o que quiser na hora que quiser. É ter maturidade para arcar com as consequências e, mesmo assim, continuar escolhendo conscientemente. Por isso, a liberdade assusta, porque ela tira a desculpa do outro. Com liberdade, não dá mais para culpar os pais, o chefe, o governo ou o destino. A culpa e o crédito é só seu. E é aí que muitos desistem. Não porque não desejam ser livres, mas porque não estão prontos para ser donos de si mesmos. Na visão de Friedrich Nietzsche, a liberdade não é um direito inato, nem um presente que o mundo concede. Pelo contrário, ela é um fardo, um desafio, um combate íntimo e silencioso contra tudo aquilo que nos torna previsíveis, obedientes, domesticados. Nietzsche via a sociedade como um grande rebanho, um coletivo de indivíduos que preferem segurança à verdade, conforto à autenticidade. A maioria das pessoas, segundo ele, vive numa ilusão de liberdade, enquanto na realidade estão presas às normas, às religiões, aos costumes herdados, aos valores que nunca escolheram por si mesmas. O preço que se paga por essa falsa liberdade é alto. Uma vida sem autenticidade, sem risco, sem grandeza. Já a verdadeira liberdade para Nietzsche só pertence àqueles que têm a coragem de abandonar essas amarras, que rompem com as ideias herdadas e constroem sozinhos os próprios valores. Mas essa conquista tem um custo altíssimo, talvez o mais alto de todos, o da solidão, do conflito, da constante exposição ao caos da existência. O homem que busca a verdadeira liberdade precisa primeiro matar os ídolos. Ele precisa duvidar das verdades sagradas, rir dos moralismos populares e abandonar a esperança de uma ordem superior que guie seus passos. Nietzsche chamava esse homem de espírito livre, e sua jornada é tudo, menos fácil. Ele caminha sem mapa, sem garantias, sem promessas de redenção. Sua liberdade não é libertinagem, mas um ato de criação. Ele se reinventa, se esculpe, se transforma continuamente, mesmo sob o peso do absurdo e da angústia de não ter um propósito externo garantido. Esse homem carrega em si a missão de se tornar o que ele é. Uma tarefa que exige disciplina, força de vontade e uma coragem que beira o heroísmo. A liberdade nietzschiana, portanto, não é uma fuga da responsabilidade. Ela é, na verdade, o grau mais elevado da responsabilidade humana, a de ser autor da própria existência, mesmo quando isso significa caminhar no escuro, contra o vento, enfrentando os próprios medos mais profundos. Nietzsche acreditava que a maioria das pessoas prefere não ser livre, mesmo que diga o contrário, porque a liberdade de verdade não oferece consolo. Ela não traz promessas de felicidade, nem dá sentido à vida de forma automática. Pelo contrário, ela destrói ilusões, desmascara mentiras e coloca o indivíduo nu diante do nada. E é nesse nada que ele deve construir tudo. É por isso que Nietzsche via a liberdade como uma tarefa reservada aos mais fortes, aos que suportam viver sem muletas existenciais. Esses poucos se tornam, nas palavras dele, além do homem, não por possuírem poder ou riqueza, mas por não se curvarem diante do medo da liberdade. Eles ousam viver sem garantias, ousam dizer sim à vida mesmo em sua face mais cruel, mais caótica, mais trágica. E é exatamente aí, nesse terreno instável, que nasce o verdadeiro poder criador do ser humano. Não um poder que domina o mundo exterior, mas um poder que transforma o próprio ser. Um poder que, apesar de solitário e doloroso, é o único caminho para uma liberdade que não pode ser tirada por ninguém. Etienne de la Boétie
foi um pensador e jurista francês do século XVI, conhecido principalmente por sua obra Discurso da Servidão Voluntária, escrita por volta de 1549, quando tinha apenas 18 anos. Em um período marcado pelas tensões entre o absolutismo monárquico e o florescimento das ideias humanistas, La Boétie lançou uma das críticas mais precoces e ousadas ao poder autoritário. Sua pergunta central é perturbadora. Por que as pessoas obedecem a tiranos, mesmo sendo mais numerosas e teoricamente mais fortes que eles? Para ele, a escravidão não é apenas imposta pela força. Ela é, muitas vezes, consentida. O que mais o intrigava não era o poder do opressor, mas a passividade dos oprimidos. Segundo La Boétie, o tirano só permanece no poder porque as pessoas se submetem, se acostumam com a obediência e acabam até gostando dela. Ele não via a dominação como algo puramente físico ou militar, mas como um hábito psicológico e cultural. Com o tempo, os homens deixam de desejar a liberdade porque já não sabem mais como seria viver com ela. Perdem o gosto pela autonomia e desenvolvem uma espécie de afeto doentio pelas correntes que os prendem, como se o conforto de não precisar decidir ou pensar por si mesmo valesse mais do que a dignidade de ser livre. La Boétie percebe que o tirano se apoia não apenas na força, mas em uma rede de colaboradores, pequenos chefes, autoridades intermediárias, bajuladores, pessoas comuns que se tornam cúmplices do sistema porque ganham migalhas de privilégio. Essa estrutura de poder se mantém porque muitos acreditam que é melhor servir e se beneficiar um pouco do que se rebelar e arriscar tudo. É uma cadeia de submissão voluntária. Mas para ele, essa cadeia poderia ser rompida com um gesto simples: parar de obedecer. La Boétie não defendia a violência, a revolução armada. Como ele disse, resolvem-se a servir, mas bastava não querer, e estariam livres. A libertação começa quando o indivíduo percebe que o poder do tirano está fundamentado apenas em sua aceitação, em sua entrega. Se ninguém mais obedecer, o poder desaparece como fumaça. A servidão, portanto, não é sustentada pela força do opressor, mas pela fraqueza do espírito do oprimido. Esse pensamento é ainda mais impactante porque expõe uma ferida profunda na natureza humana: o medo da liberdade. Ser livre exige responsabilidade, pensamento crítico, coragem para agir por conta própria. E muitas vezes, isso assusta mais do que a submissão. La Boétie observa que, desde a infância, os homens são educados para obedecer, para temer a autoridade, para confiar mais em ordens do que em suas próprias consciências. Essa educação molda pessoas que se sentem desconfortáveis com a liberdade, que preferem líderes fortes, regras rígidas e a ilusão de segurança. Assim, o tirano não precisa mais ser cruel, basta que ele mantenha as pessoas entretidas, alimentadas e com medo de perder o pouco que têm. Elas se tornam escravas voluntárias, prisioneiras que nem percebem mais que vivem em uma cela. A grande tragédia, segundo La Boétie, é que a liberdade nunca deixou de estar ao alcance. O que falta é a vontade de tomá-la de volta. Ser livre é uma ideia fascinante, quase poética, mas na prática é uma das tarefas mais difíceis que um ser humano pode assumir. Porque ser livre é como se lançar ao mar aberto em um barco pequeno, sem bússola, sem mapa, sem um porto certo para onde navegar. A imensidão do oceano representa as infinitas possibilidades da vida, mas também o medo do desconhecido, o risco de se perder, o peso de não ter garantias. Quando alguém escolhe ser realmente livre, está renunciando às rotas seguras que a sociedade oferece, está rejeitando as instruções prontas, as normas rígidas, os caminhos que outros já trilharam e juram serem os certos. E isso não significa apenas coragem, significa também suportar a angústia de não saber o que virá. Ser livre é viver sem certezas. É acordar todos os dias e ter que decidir por si mesmo, mesmo quando tudo ao redor clama por conformidade. É ouvir o som do vento, sem saber se ele te levará a um paraíso ou a um naufrágio, e ainda assim, continuar navegando.
Na escravidão, seja ela física, emocional ou ideológica, tudo é previsível. Há horários, ordens, recompensas e castigos. Há um sistema que guia cada passo, que diz o que é certo e o que é errado. Mas na liberdade, não há bússola externa. A única direção é aquela que vem de dentro, e muitas vezes, essa voz interior está em conflito, está perdida, está frágil. É por isso que tantos desistem da liberdade e preferem o conforto da obediência. É mais fácil seguir ordens do que assumir os riscos de criar o próprio destino. É mais fácil ser passageiro do que comandante. Navegar no mar da liberdade é um ato de fé em si mesmo, em um mundo onde quase tudo pode dar errado. E mesmo assim, essa travessia é a única que pode levar alguém a encontrar um sentido verdadeiro. Porque só quem enfrenta a tempestade da incerteza descobre quais valores são seus, quais caminhos realmente importam e o que significa, no fim das contas, viver com plenitude, mesmo sem saber ao certo onde vai chegar.